Boa noite. É muito bom estar aqui, muito bom rever alguns irmãos, faz tempo que a gente não vê. Precisa fazer mais eventos desses, precisa trazer Estênio Márcio mais vezes, para a gente se rever a gente. Faz tempo, o pastor Michel, rapaz, estava bem magrinho, mas agora é bom rever a todos os irmãos, é um prazer mesmo estar aqui. Agradeço desde já o convite. O pastor Reginaldo pediu para dar uma palavra, e realmente vai ser uma palavra, porque depois dessa palavra pregada, cantada, né, que nós tivemos, com certeza nós vamos sair daqui edificados, né, fortalecidos daquilo que nós ouvimos, através da palavra de Deus tão bem poetizada aqui nessa noite. Então, eu queria agradecer também ao pastor, irmão Estênio Márcio. Queria agradecer também que todas as músicas que ele cantou são as minhas favoritas. Todas, sem exceção. Até eu anotei aqui, eu falei para o pastor Reginaldo, eu vou pedir para ele cantar umas músicas para mim. Pode? Pode, mas já cantou. Então, já estou satisfeito. Como eu sou pregador, né, tenho primeiro uma moralzinha, né? Presença de Deus. Presença de Deus. O irmão leu no começo que Jesus Cristo, ele reflete a presença de Deus em nós. Nós temos uma ideia da presença de Deus muito mais completa e, sem ser redundante, muito mais presente em Jesus Cristo. Nós temos uma oportunidade que os do Antigo Testamento não tiveram, de conviver com Deus todos os dias das nossas vidas. E nós temos isso através do Emanuel. O irmão leu no começo, não foi combinado, mas como já foi dito, nada é coincidente, tudo está no plano. Jesus Cristo é o Deus conosco. Mostra-nos o Pai. Só me vê, Jesus Cristo disse. Jesus Cristo, ele é o Deus conosco. E eu acredito que 99,9% de nós que estamos aqui confiamos nisso. Eu acredito, se não todos, que Deus é conosco. A questão não é o fato da gente acreditar, a gente acredita, beleza. Mas a gente vive o Deus conosco? A gente vive a presença de Deus todos os dias na nossa vida? Não, pastor, eu acredito, Deus é Deus conosco, Deus está comigo e tal. Tranquilo, mas no seu dia a dia, você tem essa convicção também? Hoje à noite, de maneira bem rápida, a gente vai exemplificar com uma situação que ocorreu com os discípulos e com Jesus Cristo, e nós vamos exemplificar o nosso dia a dia também. Será que de fato nós vivemos com o Deus presente, ou vivemos como se Deus não estivesse presente? Eu queria que você refletisse. E o meu propósito aqui no final desse momento tão maravilhoso que nós estamos tendo, você saia daqui mais convicto e mais prático da presença de Deus na sua vida. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Marcos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 37. Enquanto os irmãos abrem, só contextualizando um pouco o texto, Jesus estava numa multidão, ele estava contando uma parábola do semeador, depois parábola da semente, e ao fim dessa pregação, já de noite, começa a nossa história
é aquilo que nós vamos ler. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Versículo 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Paramos por aqui. Jesus estava no barco, a tempestade acontecendo. E a pergunta que os discípulos fazem é: o Senhor está aí dormindo e não se importa conosco? Quem aqui, do fundo do seu coração, pode se assumir nas maiores tempestades da sua vida, você não fez essa mesma pergunta? Senhor, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não me ama? Se o Senhor me amasse, não me deixaria passar por isso. Se você nos amasse, jamais teríamos essa dificuldade. Você já fez essa pergunta no seu coração? Só você e Deus. No momento mais difícil da sua vida. Senhor, o Senhor não se importa conosco? Interessante a música que Estênio Márcios cantou, Alguém Como Eu. É uma das músicas que eu gosto muito. E ela me deixou bem reflexivo. Tem uma letra que diz assim: deixou-me falando só, dormia tão pesado que me fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai ou na luz? Ou sonhas com a cruz? Jesus estava dormindo, sonhando com o quê? Eu fiquei pensando, é verdade. O que será que Jesus sonhou? O que será que Jesus sonhava? Quando eu vi essa música pela primeira vez, eu fiquei pensando, interessante, né? Como a composição foi tão profunda. Será que sonhas como homem? Será que sonhas como Deus? Será que sonhas com a glória que tinha com o Pai? Ou o sonho da cruz lhe causava preocupação? Jesus estava dormindo e sonhando, talvez com a cruz, talvez com a glória. E os discípulos o acordaram com a pergunta: o Senhor não se importa com a gente? Será que eu mereço passar por isso? Será que eu mereço passar por essa dificuldade? Quem nunca aqui fez essa pergunta? Quem nunca acordou o mestre com essa pergunta? Falamos muito da presença de Deus, louvamos a presença de Deus, agradecemos a presença de Deus. Temos a convicção que Deus está conosco, que o Emanuel está conosco, mas perguntas assim surgem, e surgem no nosso dia a dia. Quantas vezes eu me indaguei: Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa comigo? E a história continua. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Só que interessante, né? Eu queria ter visto essa cena, eu queria que a Bíblia fosse uma série do Netflix para poder ver essa cena de Jesus acordando
em meio de uma tempestade. Imagine, dormindo numa tempestade. Se você que já andou de barco, e já passou, os irmãos aí de Casa Nova, aí, que eu sei de alguns, que já passou por uma tempestade, uma dificuldade, as ondas, Jesus acorda, como é mesmo? Espera aí. Ele diz, silêncio, aquieta-se. Com uma palavra, com uma autoridade incrível. Me faz lembrar, quando eu estava lendo o texto, me faz lembrar de nós pais. Quando os nossos filhos estão fazendo bagunça, estão correndo para lá e para cá, a gente diz que, menino, para! Aí o menino para. Não é assim? É? Para! Aí o menino, opa, pronto. Do mesmo jeito, Jesus mandou o mar se aquietar e tudo virou uma bonança. E tudo se acalmou. O fato interessante é o que aconteceu depois. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. A calmaria trouxe um apavoro. Interessante isso. Eles estavam com medo da tempestade, mas a calmaria lhes deixaram apavorados. Não é interessante essa linguagem que Marcos coloca? Estavam com medo e tal, mas apavorados mesmos, eles ficaram quando teve a calmaria. Quem é esse homem que tem moral para dizer para o mar, para o vento, para a tempestade se aquieta e tudo se aquietar? Quem é esse? Quem consegue controlar o incontrolável? Apesar das tecnologias que nós temos, e muito menos naquela época, não conseguimos controlar as tempestades, e ventos, e tufões, e tsunamis e tal. Conseguimos prever, mas controlar não. Parar não. Prever sim. Jesus Cristo, Ele controla a tempestade. E isso causou um certo apavoro entre os discípulos. O medo parece que piorou, porque aí eles ficaram apavorados. Quem pode controlar o mar? Quem é esse homem? Ele é o Deus conosco. Jesus mostrou para aqueles discípulos que Ele tem controle sobre as tempestades. Ele tem controle sobre todos os problemas e todas as dificuldades das nossas vidas. É Ele quem diz, e a voz dele que diz, para. Se Ele tem controle sobre as tempestades das nossas vidas, se Ele tem controle sobre as coisas difíceis que acontecem, sobre os problemas, nós temos a certeza que Ele é soberano e Ele permite as coisas acontecerem do jeito que Ele quer. Acabamos de louvar com a música Tapeceiro. Também é linda essa música. Estava trazendo Tailândia lá da igreja, tomara que ele cante Tapeceiro, é a minha música favorita. Tá vendo? E quando você vira o tapete, você entende todos aqueles... Jesus Cristo não vai permitir que nós morrêssemos, ou que nós viemos a morrer. Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele tem
o controle da tempestade, se Ele é o Senhor da tempestade, então não importa em que estado do mundo ou como a sua vida se encontra, você verá que Jesus fornece toda a cura, todo o descanso, todo o poder que você precisa. Ele é o Senhor da tempestade. Então, Ele fornece, não tem nada que sai do controle de Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que nada sai do controle de Deus. Pode acontecer tudo. Pode a figueira não florescer. Pode o fruto da videira ou a uva dessa safra não possa produzir. E se isso acontecer? E se a dor for minha sina? Será que ainda eu faço rima? Será que eu canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo? Será que eu me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver só de Te viver. Morrer ansioso por Te ver. Essa é a minha oração. E é o que eu queria ser. Estamos vivendo isso? Acreditamos que o nosso Deus, Jesus Cristo, o Deus conosco, está no controle da tempestade? Ou estamos preocupados, angustiados, parecendo que tudo saiu do controle e estamos desesperados? E Deus, sem muito alarde, sem muito show pirotécnico, acalma tudo, como Jesus fez. Levantou, não pegou uma varinha de condão e não fez negócio, nada. Se acalme-se, se aquiete-se. E Deus, quando menos esperar, pronto, quanto menos esperarmos, Ele se levanta e diz: acalme-se. Você acredita nisso? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Lembra que tivemos duas perguntas. Senhor, o Senhor se importa conosco? Nós vamos morrer. A outra pergunta, quem é este homem? E agora Jesus pergunta, por que estão com medo? Ainda não tem fé? Por que estamos com medo? Por que estamos com medo? Por que a gente está com medo? Por quê? Por que a gente está com medo? Porque a gente vai morrer. Parece que Jesus faz uma pergunta com uma tão naturalidade. Vocês estão com medo de quê mesmo? Vocês estão com medo de quê mesmo? Vocês não têm fé? E essa a pergunta que eu quero que você saia hoje à noite. Por que eu estou com medo? Eu não tenho fé? Essa é uma pergunta lógica de Jesus. Jesus está sendo racional, Ele está sendo lógico. E muito mais para nós que temos uma dimensão e entendimento do que os discípulos naquela época. Jesus, Ele apaziguou a maior tempestade da sua vida. Jesus apaziguou a maior tempestade da sua vida. É a tempestade da ira de Deus contra você. É a tempestade do seu pecado contra Deus.
Essa tempestade ninguém consegue apaziguar. Jesus apaziguou a maior tempestade de todos os tempos na sua vida, que é a ira de Deus por causa do seu pecado, por causa daquilo que você fez de errado, por causa da sua falta de obediência, por causa da sua falta de gratidão. Jesus apaziguou a ira que Deus tinha contra você. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se Jesus, pensa comigo aqui, e vê se Jesus não tem razão. Se Jesus apaziguou a pior tempestade da sua vida, ele não vai apaziguar essa que você está passando? Não faz sentido essa pergunta de Jesus? Por que você está com medo? Por quê? Por que você está assim? Você não tem fé em mim, não? A pior coisa que você poderia sofrer está resolvido. Você é salvo em Jesus Cristo. A ira de Deus não cai mais sobre você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você está perdoado em Jesus. Você, como acabamos de cantar a música com a letra moldura, os seus erros do passado, em Cristo, já está tudo resolvido. A ira de Deus não está mais sobre você, está tudo em paz. Você crê nisso? Quando eu acredito nisso, aí vem a outra pergunta. Então, por que eu tenho medo das dificuldades e dos problemas que surgem em minha vida? Pense nessa pergunta que Jesus fez. Puxa a cadeira da minha alma. Eu quero lhe perguntar por que você rouba minha calma e bota as tristezas no olhar. Vamos entrar num acordo. Vida tranquila, viver. Lembra daquilo que o mestre falou? A minha graça te basta. Tudo que você tem na vida foi Cristo que deu. E é suficiente. A minha graça te basta. Será que Ele não vai resolver os problemas que você passa? Queria que você pensasse nisso. A fé não é algo que produz dentro de nós. A fé é um dom de Deus. É Deus quem nos dá. Talvez você, com sinceridade no coração, diz: pastor, eu acredito nisso. Eu acredito, mas estou com a fé fraca. Eu não tenho essa fé. Quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, quando surgem as tempestades, eu pergunto todas as vezes: Senhor, o Senhor não se importa comigo, não? Você quer ter fé? Chega para Jesus e diz: Senhor, me ajude a crer. A fé vem dele. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Você hoje à noite está com medo? Está com medo? Está preocupado? Tem coisa para resolver lá fora? Situações difíceis, delicadas, e você está com medo? Creia que Ele está contigo. Ele é presente. Ele é contigo. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. E essa certeza, essa convicção você pode ter, porque você foi perdoado por Deus.
Eu queria quebrar o protocolo. Eu faço isso lá na igreja, aí o pessoal do grupo de louvor já fica meio assim. Eu queria convidar o irmão Estênio para cantar uma música para encerrar a pregação. Aquela música Sonho. Pode ser? Dá certo aí? Colocar? Eu quero que você pense nessa música como se você estivesse na história. Como se você estivesse na história de alguém que foi ao céu. E que estava prestes a entrar no reino. E o anjo lhe barrasse. E ele fizesse a pergunta: o que você fez para eu deixar você entrar aqui no céu? Qual seria a sua resposta? Se o anjo lhe perguntasse: o que você fez para que você pudesse entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Por favor, dê a resposta para a gente. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão, com a placa escrito céu. Alguém, eu não estou lembrando da letra, pode colocar aqui? Alguém lembra da próxima frase? Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Chururu, chup, chururu, lerê, lerê, lerê. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem, no final dessa lista você reconhece esta letra. E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Amém. Vamos orar. Amado Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos ter essa certeza. Somos perdoados.
Podemos adentrar não pelo que nós fizemos, mas pelo seu perdão. Podemos adentrar pela graça que o Senhor nos deu em apaziguar a sua ira contra nós através de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, nos dê fé. Fé nessa palavra que nós acabamos de ler hoje à noite. Fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E fé que graça maior e bênção maior nós já temos. E ela está na nossa salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Estênio Márcios, pelas músicas que o Senhor o inspira e toca em nosso coração e fala conosco através da vida dele. Agradecemos a essa igreja pelos 33 anos de pregação da palavra, pregação numa palavra viva e eficaz, que tem cortado corações e transformado vidas, tanto aqui em Juazeiro quanto em Petrolina. O Senhor abençoe o pastor Reginaldo e sua família, continue dando sabedoria a ele e força para administrar bem e cuidar bem do rebanho que o Senhor os colocou sobre a sua responsabilidade. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te louvar e te engrandecer. Em nome daquele que acalmou a maior tempestade do mundo, Jesus Cristo. Amém.